Tudo bom? Hoje nós estamos aqui de volta, mas com a nossa área do conhecimento Ciências Humanas e o nosso componente curricular é Ciências. E o tema da nossa aula de hoje é alimentação saudável, ok? A isso vou deixar alguns questionamentos para vocês, 3 questionamentos para que vocês pensem em casa. É preciso comer em grande quantidade para termos uma alimentação saudável? E que tipo de alimento fornece mais energia ao nosso corpo? Quais os alimentos que causam a obesidade? Meus amores, na unidade anterior do nosso livro, nós estudamos nutrientes, alimentos e alimentos do dia a dia. Lá nós conhecemos um pouco sobre o significado da alimentação equilibrada, conhecemos também os alimentos, origem e fonte desses alimentos e de nutrientes. Conhecemos um pouquinho sobre vegetarianismo. Falamos também um pouco sobre a água, que é indispensável para o nosso corpo, para o funcionamento do nosso organismo. Lemos também sobre o leite materno, o princípio para o bebê, conservantes de alimentos, vimos também um pouco de conservação dos alimentos, como defumação, desidratação, técnicas de imersão e resfriamentos, ok? Quem não lembra aí pode voltar no livro didático, vocês faziam uma breve leitura e lá também vocês responderam a atividade. Quem está com essa atividade ainda sem fazer, retorne à unidade 1, faça a leitura e responda essa atividade, ok? Que vocês não fiquem no meio do caminho. E a unidade que nós vamos iniciar hoje, nela nós vamos conhecer alimentos saudáveis, falar um pouco sobre alimentos saudáveis, alimentos energéticos, alimentos reguladores e alimentos construtores. Também vamos falar um pouco sobre fome e obesidade, fome e desnutrição e também sobre a obesidade. Ok, meus amados? Então, o nosso corpo, ele apresenta vários sistemas de alerta, E um deles é a fome, que nos avisa, vários sistemas de alerta para nos avisar que algo está faltando ou que algo não está bem, que algo está indo mal. A fome, ela pode ser considerada um desses alertas. Quando a gente sente fome, normalmente nós sentimos fome quando o nosso corpo ele está precisando de alimentos, ok? Quando corremos, jogamos, brincamos, nossa transpiração aumenta. Transpiração aumenta, a gente soa mais e assim a gente perde líquido. Com isso nós sentimos mais sede. Essa sede que a gente sente é um alerta, é um sinal de que o nosso corpo ele necessita de água para se hidratar, Então nesse caso é para evitar esse alerta de sede, é para evitar a desidratação. Então quando sentir sede, tome água, crianças. Na unidade anterior, como eu já falei, nós estudamos que existem diferentes alimentos, Diferentes alimentos. Nós vimos também que a alimentação equilibrada, ela consiste em consumir alimentos variados e com diferentes nutrientes, ok? Lembrem aí. Exagerar na quantidade de um único alimento pode ser prejudicial à nossa saúde. Então, a gente comer só um alimento só, ele pode ser prejudicial à nossa saúde. Por exemplo, uma pessoa, imagine aí, uma pessoa ela sentiu muita fome, na hora do almoço trocou um prato com vários alimentos variados por um enorme pão, um enorme pedaço de pão. Bom, ele comeu esse pão, ficou sem fome. Não estou com fome, comi esse pão. O pão, ele é rico em carboidrato, que fornece energia e, portanto, sacia a fome. Só que quem comeu esse pedaço de pão, ao invés de comer um prato com vários alimentos, ele deixou de ingerir o quê? Deixou de ingerir alimentos que apresentassem proteína, vitaminas, sais minerais, de que nosso corpo precisa diariamente. Então não é uma boa ideia. Você comeu um pedaço de pão, ficou saciado, achou que está sem fome, está tudo bem, não estou sem fome. Só que você deixou de ingerir outros alimentos que apresentavam essas outras fontes que a gente necessita diariamente no nosso corpo.
ok? Então, nem sempre, quando a gente come algo que, passou a fome, tá tudo bem. Isso pode ocasionar outros problemas, né? Como falta de mineral, falta de proteína, falta de vitaminas. Então, temos que ter bastante atenção na hora de fazer as refeições. Alimentos industrializados e alimentos artesanais. Vamos ver um pouquinho a diferença. Olha só, na nossa vida moderna, está cada vez mais difícil de preparar os alimentos e o nosso tempo está cada vez menor, exceto nesse tempo de pandemia, né? Que está a maioria das pessoas em casa, assim como eu. Muitas pessoas eles trocam alimentos naturais ou de produtos caseiros por alimentos industrializados ou alimentos industrializados ou congelados, que são mais práticos e rápidos no preparo. Esse não é um hábito saudável, deve ser evitado sempre que possível, né? Muita gente ingere aí suquinho de caixinha, né? Aqui na minha casa, infelizmente, rola muito o suquinho de caixinha. Nesse tempo de pandemia que a gente tem tomado mais o suco natural, né? Eu tenho feito bastante suco de maçã à noite, suco de maçã com limão. Então tem uma diferença enorme, né? De eu tomar um suco de caixinha e um suco natural feito da fruta. Então vamos continuar. Alimentos industrializados. Olha só, com o aumento da população, buscaram-se meios maiores de produtividade para a fabricação de alimentos. Hoje em dia, muitos alimentos que consumimos passam por indústrias antes mesmo de ser comercializado. Então, antes de chegar lá no comércio, esse alimento ele já passou por uma indústria, né, sofreu outros processos. São os alimentos chamados de alimentos industrializados. Na maioria dos casos, esses alimentos industrializados, eles recebem a adição de um outro produto, como os conservadores e os conservantes. Esses produtos, esses conservadores e esses conservantes são produtos que têm a função de manter o alimento apropriado por mais tempo, entendeu? Para consumo por mais tempo. Então, ele vai ficar lá muito tempo. Desse modo, os alimentos industrializados, eles têm um prazo de validade maior que os alimentos naturais. Ok, queridos? Quando tomamos uma água de coco, por exemplo, eu falei agora do suco, né? Agora eu vou para a água de coco. Quando a gente toma uma água de coco da própria fruta, nós consumimos um alimento natural. Pra vocês entenderem a diferença entre alimento artesanal, alimento industrializado e alimento natural. Então, quando a gente toma essa água de coco da própria fruta, ou que alguém tem, eu compro um coco, tem lá um pé de coco no quintal, tiro o coco, né? Tira a água e toma essa água, você está consumindo um produto natural. Mas quando você compra a caixinha, né, de suco de coco, tem muito já, há muito tempo a gente já vê a caixinha com água de coco, suco de coco, com água de coco, você está consumindo um alimento industrializado, né? Ele passou pela indústria, ele passou por todo um processo. Olha só, o leite também, o leite chamado longa-vida, que é o leite, né, na caixinha. Na caixinha, em geral, ele contém o estabilizante citrato de sódio, né, que é um tipo de conservante que mantém o alimento viável para consumo por muito tempo. Vocês podem ver aí na validade das caixinhas de leite, que é por muito tempo, né? Desde a fabricação você vê, foi fabricado data tal, ele vale até... Então, ele tem um conservante, esse estabilizante, né? De extrato de sódio, chamado citrato de sódio, que é o conservante que mantém ele viável há muito tempo, evitando que ele estrague mais rápido, né? E vamos um pouquinho também falar sobre os alimentos artesanais. O que é esse alimento artesanal? Ele é usado até técnica artesanal, né, na sua produção. São alimentos que são produzidos manualmente em preparo, e eles são preparados em pouca escala, né? Quem faz esses produtos, esses alimentos manuais, eles são produzidos em poucas quantidades. Por quê? Porque eles não recebem conservante e eles têm a durabilidade menor, né? Tem que ser consumido rápido. Tipo, alguns exemplos que podem ser feitos manualmente, artesanalmente, é o pão, o iogurte, o requeijão, a geleia, a manteiga e o molho de tomate, entre outros, né?
Exemplo de alimentos, que são exemplos de alimentos que podem ser produzidos artesanalmente, eles podem ser produzidos na família ou em um pequeno grupo, né? Tem os pequenos grupos, associações que fazem a preparação desses alimentos artesanais, a produção. A presença dos conservantes, estabilizantes e a adição de açúcar e sal em excesso tornam o produto industrializado menos saudável do que o produto artesanal, né? Vale lembrar também que o leite obtido diretamente do animal, como a vaca ou a cabra, ele pode também trazer risco à nossa saúde. Por quê, tia? Ah, mas não é natural? Não foi tirado da vaca, não é da caixinha? Por que pode trazer? Por quê? Porque em caso do animal já está com alguma doença ou caso haja algum tipo de contaminação, né? Algum tipo de contaminação durante a retirada do leite. Para ser consumido naturalmente, é recomendado que esse leite ele seja fervido, né? Nós temos aqui essa cultura que a gente compra o leitinho ali que vem da vaca na feira e a gente põe ele para ferver. Então é importante levar esse leite, né, ao fogo para que ele ferva antes de ser consumido. Esse processo ele elimina quase todos os micro-organismos. Olha só, por esse motivo a maior parte do leite que consumimos ele passa por um processo industrializado chamado de pasteurização. O que é isso, tia? Que processo é esse? Consiste em aquecer o leite, né, em determinada temperatura e logo que esse leite é aquecido em alta temperatura, ele é levado também em seguida a resfriar, né? É levado para ser resfriado rapidamente. Esse processo elimina boa parte do micro-organismo. As frutas, hortaliças compradas na feira livre, aqui na nossa feira que a gente compra, né? Ou supermercado, nossa cultura aqui mais é a feira. Na nossa feira tem sempre, né, as nossas hortaliças, nossas frutas. Então, quando a gente compra, obtém essas frutas, nas plantações delas, geralmente, elas recebem agrotóxicos, que são produtos aplicados para eliminar os insetos, né, os fungos e bactérias e outros organismos que podem prejudicar a plantação. Então, é importante que esses alimentos, quando a gente compra ele, é importante que a gente lave bem antes de consumir para eliminar parte do agrotóxico recebido, além de possíveis parasitas. Ok, meu amor? Então, sempre que ir à feira comprar uma maçãzinha, cheiro verde, essas coisinhas que tem na nossa feira, tem que fazer, né, a higienização deles bem para que a gente perca um pouco desse agrotóxico que vem, né, que eles recebem lá na plantação. Então, beijo. Estou deixando no grupo do WhatsApp um texto complementar sobre hábitos alimentares. Logo em seguida tem 6 questões para que vocês façam a interpretação desse texto. E também tem atividade do nosso livro didático lá na página 13. São 3 questõezinhas apenas, 3 questões do livro didático, tá? De ciências, na página 31. Vocês vão responder essas 3 questões, tirar uma foto bem bonita e mandar para a tia. E vão fazer a leitura complementar do texto, hábitos alimentares, e vão fazer essa interpretação, que são 6 questões. No total, são 9 questões de atividade de hoje do nosso componente curricular Ciência. Beijo, não esqueçam, fiquem em casa. Se sair, usem máscara, lavem as mãos com sabão sempre que possível e usem álcool gel. Tudo isso vai passar e nós vamos nos encontrar. Beijo, saudade.